Ok, gente, então vamos lá. Boa reunião para nós, bom estudo para nós. A nossa conversa hoje começa por saber exatamente onde é que cada um se colocou. Hoje eu vou fazer um pedido de novo para vocês, para a gente conseguir esgotar nossa pauta, tá? Eu vou pedir que todo mundo nos ajude com objetividade, tá? Para a gente ser bem conciso e direto no que a gente tem a dizer, procurando não nos estendermos muito, porque esse capítulo tem muita coisa também. E eu gostaria, nós vamos ter que dividir em dois. Nós vamos estudar nessa semana a questão da desigualdade social e da desigualdade das riquezas, mas a primeira questão que eu quero ver com vocês é a respeito de como cada um se colocou naquela questão da pirâmide das riquezas que eu mandei para vocês, tá? Se vocês se conseguiram se colocar ali, se achar onde é que vocês estão ali, como é que foi para cada um de vocês, né? Então, queria, em breves palavras, como é que foi? Você se achou em que ponto ali daquela pirâmide? A gente já tinha até começado pelo WhatsApp, mais ou menos, esse papo, né, Elisa? Assim, Uhum. quando você propôs, eu sabia rapidamente aonde que eu ia me colocar, né? Eu tô no terceiro de baixo para cima, né? Entre 559 mil e 5,59 milhões. E até estava comentando com o Elias, nessa estratificação dessa pirâmide, qualquer um que tenha casa própria vai estar nesse topo, né? Vai estar mais ou menos nesse nível, assim, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que imóvel não vale menos do que isso, né? Não sei se, de repente, em outros lugares, talvez as pessoas possam estar no extrato de baixo. Mas o que me chamou muito a atenção é que, por exemplo, meus pais, por conta de patrimônio, estão no topo, estão lá no mais escuro de No 1%. todos, no 1%. Porque meu avô era empreiteiro e ia fazendo uma casinha aqui, uma casinha ali, com a sobra de obra de que fazia tal. E minha avó, hoje em dia, meus pais, em parte, né, vivem de renda de aluguel. Então me chamou muita atenção. E assim, no decorrer da minha vida, né, eu vou acabar chegando lá também, porque vou herdar, né, uma parte, por exemplo, desse patrimônio do meu pai e da minha mãe. E aí, como era acúmulo de riqueza, não era salário, né? Que Uhum. você aufere mensalmente. Isso me chama, assim, eu sabia que eu estava no alto, sabia que ia estar lá em cima. Mas o que me chamou a atenção foi que, tipo assim, eu não achei justo, sabe? Assim, não achei assim, tem tanta gente com tão mais dinheiro, sabe? Assim, que pode interferir nos rumos da nação e do. Porque, assim, eu sou classe trabalhadora, não sou elite, sabe? Então, Adorei, Lavínia. cara, eu sou classe trabalhadora, eu sou uma servidora pública federal, mas eu sou classe trabalhadora. Então, é com quem eu me identifico que eu sou. Assim, me senti injustiçada, não quero esse povo perto de mim. Eu acho isso fantástico, gente. E esse susto eu também tive, Lavínia, quando pela primeira vez eu analisei a minha situação na pirâmide social, né? Então eu falei assim, gente, como assim, né? E eu quero dizer a vocês, gente, que se a gente estratificar mais esse grupo aqui dos 559 mil a 5,59 milhões, muita gente aqui vai descobrir que está nos 5%, tá? É possível que algum de nós aqui esteja em 5%, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente percebe onde é que a gente está no topo, na pirâmide social. Quem mais? Lavínia falou, tem mais gente, vão lá, quero ouvir cada um. Em palavras breves, em que ponto você se achou e como é que foi essa percepção? Eu estou na mesma fase que a Lavínia. É, ok. Quem É. mais? E também acho que nem é nenhuma injustiça. Ok, quem mais, gente, que se achou aí? Eu também me achei aqui igual a Lavínia por causa dessa questão que ela mesma falou sobre a questão, a gente tem um imóvel, né? A gente tem um imóvel, a gente já fica mais ou menos. Só que eu fico pensando que nós somos as pessoas que vendem a força de trabalho. Quem é dono tá para cima, Quem é né? dono está ainda acima. Tá acima.
não é? É, eu acho isso muito interessante, a gente observar que o fato de a gente estar economicamente situado entre a elite não nos torna elite, né? Isso é muito interessante. A Acho que gente tem sabe, que dividir mais essa pirâmide aí. não é Eu interessante? também achei, Elias, porque eu acho que a gente tende muito mais para baixo do que para cima, né? É, nós somos trabalhadores, somos classe trabalhadora, É. mas a nossa situação de desigualdade é tão gritante que mesmo sendo classe trabalhadora, a gente está no topo da pirâmide, né? É claro que tem muito, que o topo é mais em cima, né? O topo mesmo é mais em cima. Mas a gente está entre os 11%, entre os 5%, dependendo de cada um de nós aqui, né? Alguém não falou ainda, Luzia, quem mais não falou? E Oi, aí? Elias. Oi, Boa Luzia, vai noite, lá. gente. Boa Boa noite. noite. Olha, eu não tinha analisado essa pirâmide ainda, tá? Mas olhando aí, olhando pelos bens que eu tenho, acredito que nós estamos também, somos trabalhadores, mas também estamos lá no alto da pirâmide, Você está no tá? 1,1 ou no 11? Ah, eu não sei em qual que eu estou, que eu não analisei, mas eu tenho certeza que tem gente muito, muito, muito acima de mim ainda. Com certeza, Quer dizer, né? se eu for analisar com aquele que está lá embaixo, e ele tivesse aqui, ele ia falar, poxa, ela tem muito, ela está lá em cima. Mas quando eu olho o que eu tenho e olho para cima, eu vejo que tem uma classe muito acima de mim ainda, entendeu? Não é interessante? É Muito muito, interessante. depende de quem olha. Então, Exatamente. como você pega aquela pessoa que está trabalhando de doméstica na sua casa e você compara valores. E aí, se você falar em R$ 1.000, para ela é um dinheirão. Se falar para mim, já não é. Não é interessante? É muito interessante. Se você comparar que lugar da pirâmide que ela está. Alguém mais quer dizer onde é que se viu nessa pirâmide? Antes de eu passar a primeira questão? Eu posso dizer, professor. Dizem mais. Então, eu sou funcionária pública, né? Uhum. Todo mundo xinga a gente de vagabundo, não sei o quê, né? Mas eu acabei aposentando e agora o homem acha que tem que confiscar a gente, né? 14% do nosso salário, né? Está confiscando. Então, eu me situo assim, de baixo para cima no segundo. Por quê? A gente tem um apartamento, né? Apartamento custa o quê, né? 300, quando muito, 300 mil, né? E aí, se tem, lógico, tem alguma coisinha que eu vou deixar, né? Aí é outra coisa, mas é da família inteira. Então, eu acho que estou na segunda, tá? Tá, se repartir Tá para a bom? família, não passa para a terceira, não? Porque o Como problema é é que esse, a é? hora que reparte, às vezes, a gente muda de categoria e nem percebe, né? Então, assim, É. a herança ela é um elemento importante na formação da riqueza do mundo atualmente, né? Por quê? Uhum, Porque a maioria, 90% das riquezas do mundo, elas são formadas por herança. Apenas 10% são formadas por trabalho. Então, eu queria provocar essa reflexão para a gente poder estudar isso aí, sabendo onde é que a gente está na pirâmide social, porque o meio espírita, a gente nem sempre se dá conta de que nós estamos situados na elite econômica do país, tá? A gente nem sempre se dá conta disso. Por mais que a gente seja classe trabalhadora, por mais que a gente também, né, integre a força de trabalho que sustenta essa coisa, mas a gente ainda está, do ponto de vista de patrimônio, na elite econômica, né? Eu também estou junto com vocês aqui, tá? Eu estou junto com vocês aqui. E considerando assim, vou ser muito honesto, né? Quando a gente olha como é que está esse quadro aqui, eu fiz as contas, fiz a projeção aqui, eu estou dentro dos 5% mais ricos do mundo. Olha aí que maravilha, que interessante, né? Eu não estou aí no 5,59 milhões, não, mas só minha casa vale mais de R$ 1 milhão. Então, na hora que eu pego minha casa, mais uma pequena reserva que eu fiz para poder ter condições de aposentadoria minimamente dignas, né? O meu patrimônio já passa aí de R$ 2 milhões, portanto, eu já estou em torno de 4, 5% dos mais ricos do mundo. Olha que coisa mais absurda.
né? Aí eu estava na loja do vizinho nosso aqui hoje, Iracilda foi lá comprar umas bermudas para a gente viajar semana que vem, e aí eu pensando lá, né? Ele está, assim, lá no 0,5%, que o patrimônio dele é um pouco mais de 10 milhões de reais, né? Talvez próximo de 15 milhões de reais. Então, o patrimônio dele joga ele lá para 0,5%. Tá? E ele é meu vizinho aqui, olha. É dono da loja onde a gente compra roupa, compra coisas, utilidades assim de cama, mesa, banho, né? Então, essa é a realidade. Eu acho que isso aí nos remete a uma discussão muito interessante, e esse gráfico já está distorcido, porque a riqueza maior que nós temos é de 1,5 trilhão de reais. Gente, 1,5 trilhão de reais, eu não sei nem o que é isso. Faço nem ideia. Faço nem ideia. 1,5 trilhão de reais. 1 bilhão já não imagino. Agora imagina 1.500 bilhões de reais. Eu não imagino nem 1 bilhão, que são 1.000 milhões. Eu não imagino. Agora, imagina 1.500 bilhões de reais. Sabe, é algo que foge totalmente, como você disse, Luzia, foge totalmente da nossa capacidade de análise, né? Então, tá bom. Então, eu quero voltar então para o nosso roteiro e nós vamos trabalhar algumas questões hoje, tá? Que nós vamos conversar a respeito. E a primeira, eu quero ver com vocês assim, olha, nós vamos trabalhar bem objetivo, que nós temos 10 perguntas para a gente responder hoje. Para cada pergunta, nós vamos ter 6 minutos, certo? 6 minutos para cada questão, senão o nosso tempo não é suficiente. Então, é 1 minuto para eu apresentar e 5 para a gente conversar. Cada um vai falar não mais que 1 minuto para a gente dar conta, tá bom? Então, a primeira pergunta, a primeira provocação. Como um bom herdeiro da Revolução Francesa, Kardec adota como referência a igualdade entre todos os seres humanos. Ocorre que uma marca da natureza é a diversidade. Aí eu quero ver com vocês como conciliar a ideia de igualdade como uma lei, sendo que o que nós temos é uma imensa diversidade que caracteriza a natureza em todos os seus aspectos. E aí, gente, é uma lei de igualdade ou é uma lei de diversidade? Como é que vocês conseguem ver isso? É uma lei de igualdade na diversidade. Posso dar um palpite, Por professor? favor, por favor. Igualdade de direitos. Agora, Hum. existe uma questão que é a diversidade mesmo. Eu acho que a gente tem que pensar que é mais ou menos dentro do que a Lavínia falou. Igualdade na diversidade, né? Uhum, uhum. Igualdade de direitos e diversidade de características. É muito importante a gente entender que a lei de igualdade não quer nos igualar do ponto de vista de personalidade, ser de criaturas. Ao mesmo tempo que ele fala que há uma igualdade natural, ele fala que há uma igualdade natural, porque todos fomos criados simples e ignorantes e somos, de acordo com a teoria espírita, perfectíveis, né? E caminhamos na direção de uma perfeição, que é uma visão bem platônica, né? Mas é nesse sentido, então, portanto, que ele está falando de igualdade, né? Todos tendem Então, para o mesmo fim, né? eu Fala, gosto de Mari, uma você ia frase, falando. a gente também nós somos iguais na diferença. Eu acho, eu gosto desse conceito. Iguais na Iguais na diferença, diferença. né? Ok. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu posso apresentar a próxima questão? Também tem a questão reencarnatória, né? Então, Uhum. as posições vão se modificando. Então, tem isso também. É só essa minha meu Uhum. comentário. E a própria reencarnação vai nos fazendo com que a gente se diferencie, né, o animário. A gente vai se diferenciando pela experiência de vida. A segunda questão Isso, é a isso. seguinte: a questão 804 faz uma abordagem teológica a respeito da diversidade de aptidões, mas a resposta remete a uma explicação naturalista. A diversidade resulta disso que você falou, Animari, da diversidade das experiências, tá? E não de uma suposta vontade de Deus, como a pergunta parece supor. Mas a resposta foca no espírito e desconsidera a realidade da divisão do trabalho na vida em sociedade, transferindo a discussão para uma possível migração interplanetária, assunto que estava muito em voga na época em razão do telescópio Leviatã que tinha sido recentemente inventado. Que considerações seria interessante acrescentar a essa reflexão na atualidade? Como as diferenças sociais impactam sobre o desenvolvimento das aptidões das pessoas? Vamos ler a questão 804, tá? E vamos discutir isso.
Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Vamos ver a resposta? Ó, a pergunta, por que que eu falei que ela é teológica, gente? Ele parte do pressuposto que as aptidões foram outorgadas por Deus. Isso é um argumento teológico, concorda comigo? Né? Então, aqui, Kardec está fazendo uma pergunta de natureza teológica. Por que que Deus, né? Aí, agora, a resposta eu gostei. A resposta vai sair um pouco disso, pelo menos, né? Numa outra abordagem. Vai lá. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então, é aquilo que eu estava dizendo, né? Embora a pergunta seja teológica, o espírito vai remeter àquilo que o Animari falou, que pela reencarnação, pelas experiências, nós vamos desenvolvendo visões diferentes. Agora, como é que a gente faz? Então, a minha indagação para vocês, o Alfonso, nós combinamos aqui hoje de ser extremamente breves nas nossas respostas, tá? Nas considerações, e bastante focados, para a gente conseguir analisar todas as 10 perguntas que eu vou trazer para a nossa discussão. Então, a pergunta é como as diferenças sociais, né, impactam sobre o desenvolvimento das aptidões das pessoas, que é algo que o espírito não comentou na resposta, que não está presente aqui, mas que a gente precisa levar em conta. Quem quer opinar a respeito disso? Eu posso opinar. Por favor. Isso só ajuda, professor, ao longo das reencarnações, isso só ajuda a desenvolver, penso eu, tá? Uhum. Quem mais quer opinar? Eu vou dar um passo atrás, Elisa, assim, que Hum. me chamou muita atenção quando você pediu para a gente reler para a gente ler o texto, esse comentário que Kardec faz na questão 803, quando ele fala que todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza, todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Eu achei tão sem sentido esse comentário. Você dizer que os homens nascem absolutamente iguais, que nenhum nasce mais fraco do que o outro. A gente vê uma diversidade absurda de condições de vida, né, que as pessoas chegam. Quantas vezes a gente vê já tem, está mais do que comprovado que as condições de alimentação de uma criança vão impactar imensamente o potencial que aquelas capacidades dela pode atingir no fim da vida. Ontem eu fui almoçar e passei por uma senhora com duas crianças, uma num carrinho e a outra maiorzinho. E esse maiorzinho estava chorando e ela foi tão rude com aquela criança. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que esperar de uma criança tratada com a tamanha rudeza, tão pequenininha? Ao mesmo tempo, como exigir algo diferente dessa mulher que também é tratada com tanta rudeza pela vida? Então, tem tanta coisa assim que impacta na capacidade, na capacidade, mas na possibilidade de você atingir o seu potencial. Uhum. Ótimo, tá? É bem isso que eu queria levantar e que eu também acho que a gente não pode deixar de perceber nessas questões. É o fato de que não há uma discussão social. A discussão é simplesmente considerando o homem, o ser humano, como espírito fora de toda discussão social, né? Então, é uma questão de referencial da época, né? Uma referencial da época, e hoje a gente tem que ser honesto numa discussão dessa, trazendo também as outras questões. Marjorie, com a palavra. Boa noite. Na verdade, ele diz que nascem, não que se desenvolvem. Aí, claro que combina com o que você diz, não tem uma discussão social,
da evolução da vida do ser humano. Mas o que ele diz é que todos nascem. A partir do nascer é que surgem as diferenças, né? Uhum. Do tratamento, das condições em que as pessoas são submetidas. Mas que nascem todos, nascem, a menos assim, que nasçam com o corpo adaptado às suas provas, alguma coisa, algum problema de saúde, alguma coisa assim. Mas no sentido de que todos nascem com a mesma condição, né? O que vai acontecer adiante depende da vida social, da vida familiar e tudo que acontece ao longo da existência do ser humano. Uhum. Ótimo, Marjorie, essa consideração sua, porque inclusive essa fraqueza que ele fala é biológica, né? Tá? A questão da dor também, ele está analisando a dor biológica, ele não está analisando a questão social. Né? Um corpo como o outro se destrói, ele também está analisando o biológico. Né? Então, a Deus a nenhum concedeu superioridade natural, ou seja, pelo nascimento. Aí é que entra a questão. Todos os seus olhos são iguais, mas aí a gente tem hoje, inevitavelmente, que fazer um olhar social. Né? Eu costumo sempre dizer assim: olha, nós não temos que criticar Kardec pelo que ele abordou na época, que era o que a condição dele permitia. A crítica tem que ser feita a nós pela maneira como nós abordamos hoje. Tá? Então, longe de mim querer criticar Kardec. Ah, ele podia ter feito isso, ele podia ter feito aquilo, ele podia ter feito aquilo outro. Não. É um homem que está escrevendo no século XIX, dentro de um contexto científico, dentro de um contexto filosófico, e que vai analisar dentro daquilo que a sua época lhe permite. Agora, analisar hoje, em pleno século XXI, a gente não pode deixar, então, de fazer essas considerações. Né? Eu Ô, acho que. Elias, Sim, por favor. não, eu concordo com você. Eu acho que o contexto é fundamental para, né, a gente colocar o Kardec no contexto dele. Mas, como qualquer um de nós, existem as nossas escolhas. O Kardec fazia parte também de uma camada, então a gente precisa olhar para isso, né? O lugar de fala dele, né? Uhum. Quais são os valores dele, que tem toda a relação com o contexto. Mas também tinham pessoas que deviam pensar diferente dele e deviam pensar nessa questão também social, né? Porque essa questão das desigualdades é a desigualdade de acesso, desigualdade em questão à saúde, à alimentação, à escola, a um trabalho. Então, assim, essas questões estavam postas lá também, né? Uhum. Estou falando o seguinte, você tem razão, óbvio, mas Entendi. assim, a gente precisa pensar nisso também, porque quando a gente escreve algo, nós nos colocamos nesse Exatamente. algo, Viu, né? Arlene? É importante, por exemplo, nesse sentido, eu chamo atenção para a análise de Engels. Engels, eu nem estou falando de Karl Marx, tá, gente? Estou falando de Engels, Friedrich Engels. O Engels tem uma perspectiva social muito mais forte, tá? Do que Marx, do que Kardec, do que qualquer um. Né? O Engels tem uma pegada social que é muito forte. Por quê? Porque ele, como dono de uma grande empresa, né? Do pai dele, na verdade, ele era herdeiro de uma grande empresa. Ele foi mandado para Manchester para administrar a empresa que era deles, da família. E lá ele conviveu com a realidade social dos trabalhadores. E aquilo chocou ele profundamente. Então, embora ele fosse o empresário, fosse o dono de tudo aquilo, você vê que ele sofre com aquilo. Ele sente, ele fala: olha, ele não imaginava que existisse tamanha exploração das pessoas. Né? Ele mesmo vai escrever um livro que é extraordinário, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. O livro dele é maravilhoso. Tá? Então, é alguém que tinha essa visão social. Concordo inteiramente com você. Então, também não é julgar Kardec por não ter visto. É saber que ele era um pequeno empresário, um burguês que está olhando da posição dele, né? Intelectual, escritor de livros, tá? E, Enquanto o Engels, que poderia nem ter visto, porque era empresário também, mas ele tinha uma sensibilidade para esse lado aí sim. que era diferente. E o teológico, eu acho que também ele acaba é, camuflando um pouco isso, esse aspecto que, né, Deus é justo. Um minuto para você, Marjorie, e passo para a terceira. Nem um minuto, eu só queria citar um pensamento da Umbanda que eu acho assim perfeito. Cada um está no seu degrau, e esse degrau é o degrau da evolução. Ele era o que ele tinha para oferecer naquele momento, que foi grande, que a gente está discutindo ele até agora, mas ele estava naquele degrau. Uhum. A sua perspectiva era aquela, né? Ok. Tem um trechinho que eu só vou pular ele, então, que é o meu tópico 3. Eu não vou fazer a pergunta para vocês, embora esteja aqui para mim como pergunta, mas em razão do nosso tempo, eu vou apenas fazer uma observação.
Quando ele fala na questão do invólucro grosseiro ou posição mais precária, eu penso que a gente também tem que ter cuidado com essa questão do invólucro grosseiro, tá? Porque essa é uma visão social que hoje a gente tem condições de ter um olhar crítico sobre ela. O que é um invólucro grosseiro? Você está falando do corpo das pessoas, né? Você está falando da expressão corporal das pessoas. Então, essa ideia de que alguém tem um invólucro, um corpo mais grosseiro do que outro, é uma visão do século XIX que eu espero que a gente não traga para o século XXI. Né? É a mesma coisa de ele falar de uma posição mais precária, né, socialmente precária. Que a gente perceba que essa posição mais precária é apenas do ponto de vista da condição social. E aí, nesse ponto aqui, Kardec está falando é disso. Tá? Mas eu chamo atenção para isso porque existe no meio espírita um entendimento subliminar que perpassa nos diálogos, que dá a ideia de que a pessoa reencarna numa condição mais precária por ser um espírito menos evoluído. E aí, isso não é verdade. Né? Então, só isso que eu quero chamar a atenção desse ponto para a gente não incorrer nesse equívoco. O tópico 4 é o seguinte: nos seus comentários, Kardec atribui a diferença de aptidões entre as pessoas, como a Animari bem lembrou, ao grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos. E aí eu quero perguntar, senhora, que aptidões definem que um determinado espírito já se aperfeiçoou mais do que outro? Tomadas duas pessoas como referência, como saber quem está mais adiantado e quem está mais atrasado? Quem está em condições de exercer a caridade e quem está em condições de receber essa caridade? Como é que é possível fazer essa distinção, gente? Não é possível. Hum, não é possível? Não. Também penso que não é possível. Dentro do nível em que nós estamos para analisar, não sei nos mundos superiores, mas qualquer julgamento nesse sentido é imperfeito. Uhum. Sueli? Ah, pelo que eu entendo, como reconhecer essa aptidão de quem está, você disse, mais à frente, vamos dizer assim, mais evoluído, um pouco assim, né? Então, Uhum. a aptidão que pode nos mostrar isso, para mim, é o quê? É aquela pessoa totalmente voltada ao bem naturalmente. Naturalmente. É a pessoa generosa. Então, assim, para nós evoluirmos, nós vamos alcançar essa condição. Então, quem já alcançou? No planeta, temos uma minoria muito pequena mesmo. Nenhum de nós aqui podemos dizer que já temos essas aptidões. Entende? Porque às vezes a gente pensa que já tem. A gente pensa que já é generoso, que já tem aquela espontaneidade de fazer o bem. Mas não é assim, né? Eu penso assim, né? Que é isso, entendeu? Essa diferença está na generosidade extrema. Uhum. Quem quer comentar Eu mais acho que alguma é coisa assim. antes de a gente mudar, gente? Ele também pode ter, de acordo com o contexto dele, pela aquela mentalidade de progresso e de civilização europeia, né, que ele estava inserido, ele também coloca no meio, quando ele coloca essa questão do trabalho intelectual para uma. Eu acho que tem essa questão de uma valorização do trabalho intelectual, como se fosse de espíritos mais evoluídos, esse trabalho manual. Eu acho que passa também por aí esse olhar do Kardec, que era um olhar daquele momento comum, né? Uhum. Perfeito, Arlene. É esse ponto, inclusive, que vocês duas colocaram o principal aí para a gente poder pensar, então, tá? É nesse sentido mesmo que eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Inclusive, Sueli, né? Inclusive, lembrando que mesmo no campo moral, no campo da generosidade, as diferenças podem ser muito marcantes, de tal modo que não seja possível saber quem é mais generoso do que quem. Vou citar apenas um exemplo. Uma pessoa é extremamente generosa do ponto de vista de compartilhar o que tem, tá? Mas às vezes não tem habilidade de saber ouvir. Outra pessoa é muito generosa no saber ouvir, muitas vezes sem ser tão
desprendida ao ponto de compartilhar o que tem. Qual das duas está na frente da outra? É difícil a gente fazer esse tipo de julgamento, esse tipo de avaliação. E sem contar que eu peguei só duas qualidades, o saber ouvir e o desprendimento. E aí tem várias outras análises que a gente poderia fazer, mesmo do ponto de vista da generosidade. Então, é É muito bem fique interessante. desprendido com os desconhecidos, mas não é desprendido com quem está do lado da gente, porque a gente julga, fulano não Exatamente. merece, né? Não é? A generosidade de não julgar, olha que, né? Então são tantas variações de generosidade que a gente tem que ter muito cuidado antes de achar que isso é aplicável. E aí eu vou voltar na fala da Arlene, que eu acho muito importante. Kardec, como um escritor do século XIX, está usando aquela ideia de progresso linear e ascendente, onde acreditava-se que havia uma hierarquia de atividades intelectuais, sociais, uma hierarquia de virtudes, e que espíritos mais evoluídos teriam tais e tais qualidades. Espíritos menos evoluídos não teriam tais e tais qualidades, né? Então, assim, a gente tem que ser capaz de fazer esse olhar. E que hoje a gente precisa pensar essa evolução pessoal, qualquer ideia de progresso espiritual, como algo do ponto de vista de multifatorial. Tá? Multifatorial. A evolução ela não é uma linha única. Ela tem infinitas linhas de evolução, infinitos vetores de evolução, infinitas dimensões onde essa evolução acontece. Alguns aprenderam um pouco numa área, outros aprenderam noutra. Aquela pessoa que tem qualidades numa área e que eu não tenho, ela pode me ensinar tanto quanto eu posso ensinar a minha para ela. Então, nós podemos trocar com todo mundo, uns com os outros. Não tem ninguém que possa se vangloriar de estar melhor do que ninguém nessa terrinha abençoada nossa. É claro que tem uns casos assim, muito chocantes que a gente fala, não, pelo amor de Deus, pelo menos parecido com esse eu não sou, não. Né? Então, assim, mas pelo menos que a gente tenha cuidado com as generalizações, para a gente não incorrer em engano, ok? Posso passar para. Ah, na Marjorie levantou a mão. Marjorie, em seguida eu passo para o próximo. Então, rapidamente também, eu gosto daquele pensamento que tem no Evangelho, segundo o Espiritismo, eu não me lembro qual é o trecho, que fala que a evolução tem a ver com o não julgar, não pensar mal o seu semelhante. Quem nem pensa nisso é que estaria mais evoluído. Nem pensa em julgar o próximo, porque a caridade moral é a maior que existe, o não julgar. E mesmo isso, né, Marjorie? Lembrando que às vezes a pessoa não julga, ela já adquiriu essa qualidade, mas tem outras qualidades que ela precisa adquirir, né? Então, o fato de ela não saber julgar é uma conquista muito importante. Agora, não significa que, pelo fato de ela já ter conquistado esse não julgar, que ela esteja acima de outra pessoa que não aprendeu isso ainda, mas que tem outras qualidades, né? É só nesse sentido, que a gente não hierarquize, sabe, qualidades como se a evolução fosse algo que tivesse uma régua. Você vai lá e mede e fala assim, olha, dá para dizer que a Iracilda é mais evoluída que a Denildes, que é a irmã dela. Né? Não sei. Isso é muito complicado de a gente fazer afirmações, porque há certas qualidades que a Denildes, que é a irmã dela, desenvolveu e que a Iracilda precisa se inspirar nela para desenvolver. Assim como Iracilda tem outras que é bom que a irmã dela se inspire para desenvolver também. Então, é só a gente não hierarquizar. Ou hierarquizar que é complicado e a gente tem que fugir disso, tá? Só nesse sentido, né? Então agora eu quero compartilhar com vocês. Eu me lembro, Lavínia, que você estranhou porque não parecia que tivesse tanta gente, né? Nessas condições. E eu pus aqui umas imagens só para a gente verificar se realmente faz sentido, sabe? Porque a gente às vezes não faz ideia. Assim, por algum motivo, esses quadros não são quadros que a gente está habitualmente vendo, né? E quando a gente fala que tem 52% das pessoas adultas com um patrimônio inferior a R$ 56.000, fica parecendo estranho mesmo. Mas na hora que a gente vai passeando pela realidade social, a gente vai vendo que esse dado do Banco de Crédito Suíço parece ser bem real, tá? Isso aí não são fontes da ONU, isso é o Banco de Crédito Suíço, o Credit Suisse, né? Então, é um banco que está dizendo isso. É um banco, não é uma instituição de caridade, uma instituição religiosa, né? Não é, tá? E essa curva tão acentuada
eu fiquei chocado em saber que ela é ainda mais acentuada do que isso que eu desenhei, porque não tinha como desenhar a curva real, porque a desigualdade é tanta que não cabe num gráfico, né? E aí a gente vai ver que quando você diz, Lavínia, de quem tem uma casa já sobe, depende da casa, né? Depende da casa. E tem muitas casas que não alcançam aquele valor de 560 mil reais, que seria 100 mil dólares, né? Então, tem muitas casas que não alcançam. São muitas, são muitas. Os bairros de periferia, eles estão cheios dessas casas que não alcançam esse valor, né? As pessoas que ganharam um apartamento do Minha Casa Minha Vida até moram em melhores condições. Eu admiro esses apartamentos, sobretudo os que foram feitos na época da Dilma, que foi muito mais exigente que o Lula e exigiu projetos bem mais consistentes, acrescentou uma série de critérios, tá? Mas mesmo assim, esses apartamentos, por melhores que sejam, aqui em Goiânia, eles não valem mais que 120 mil reais. Então, as pessoas ainda vivem em condições bastante vamos dizer assim, singelas, né? Quem conseguiu uma casinha do Minha Casa Minha Vida, às vezes essa casa vale mais do que um apartamento, né? Ou quem mora num apartamento de classe média, dependendo do apartamento, ele vale, como a Animari disse, 300 mil, 350 mil, né? 400 mil, dependendo da cidade. Se for aqui em Goiânia, menos que isso, tá? Pode morar num condomíniozinho desses que a casa já vale em torno de 450, 500 mil reais, tá? Então, assim, a gente vai ver que tem muita gente nessa condição. E aí começa a subir. Aqui já não são tantos. Por isso mesmo, a quantidade de imagens que eu coloquei são poucas, para a gente não se esquecer que são poucas. E que se a gente subir o padrão e pegar a Aldeia do Vale, que é o melhor condomínio aqui de Goiânia, casas de 3 milhões, 4 milhões, aí são menos ainda. Aí realmente é 1% da população. E lá no topo da pirâmide estão aqueles que têm ilhas particulares, mansões particulares, que vai para casa de helicóptero, né? E que se dá o luxo de morar numa ilha particular que vale 29, 30 milhões de reais. Tem algumas que valem muito mais do que isso, tá? Eu estava vendo para poder montar isso aqui, eu descobri casas que valem 500 milhões de reais. Aí são aqueles que estão no topo. Eu quis compartilhar isso com vocês para a gente poder realmente refletir, tá? A gente já conversou, Alfonso, antes de você chegar, em qual segmento da pirâmide social que cada um de nós aqui se situa. Como é que foi para você essa experiência? Quem não estava aqui na hora que a gente discutiu, chegou depois, se quiser falar, eu acho que a Marjorie também não estava, né? Como foi para vocês se perceber nessa pirâmide, em qual nível que você se viu e como é que foi perceber isso para você? Quem já falou não precisa de novo, só quem não Eu disse acho que nada. essa pirâmide é um pouquinho forçada a barra, né? Que 1 milhão de dólares está no 1% da população. Eu acho que 1% da população tem muito mais do que 1 milhão de dólares, né? Você falou aí, casas de 500 mil. Qualquer sítiozinho de 10, 20 alqueires, que são propriedades pequenas, vale muito mais do que 500 mil reais aqui no estado de São Paulo, tá? Em qualquer lugar do estado de São Paulo. 20, 30 alqueires vale mais do que 500 mil reais. E ele não pode considerar um indivíduo que está com a sua família no sítio de 20 alqueires, que ele é um milionário. Tá? Então, eu acho que essa pirâmide ela força demais a barra nesse sentido. Acredito que ela é lógica no sentido que realmente 1% da população mundial detém a maior parte do dinheiro. Agora, não concordo com essa distribuição que ele fez aí. Por exemplo, o Estado de São Paulo hoje considera elite quem ganha mais de 7 salários mínimos. Qualquer pesquisa eleitoral que você vai pegar por aí, quem ganha acima de 7 salários mínimos é colocado como elite. Então, a nossa elite está muito mal. Se 7 salários mínimos é elite, nossa elite está muito mal. Então, essa classificação, tanto do Banco Mundial quanto eu forço um pouco a barra, no meu entender. Inclusive, eu acredito que eles coloquem isso justamente para não mostrar que a diferença é maior ainda do que essa. Pois é, mas então não Mas, entendi. A sua fala tá não, esse um contraditória. por cento não é quem tem acima de 1 milhão, é acima de 1 bilhão.
Não, não, Tá? não. Aí, Então, o Alfonso, não. o, Aí, né, deixa eu então entrar nessa ou acima discussão. de 1.000 milhões, vamos colocar assim, que o americano não chama bilhão, Não, ele fala 1.000 milhões. aí o estudo do Thomas Piketty é mais preciso. Ele vai dizer que esse grupo que você está falando é do 1 milésimo, é do milésimo superior da pirâmide. Que aí o Thomas Piketty faz essa divisão também, tá? Então ele vai mostrar a enorme diferença entre o milésimo superior e o 1%. Aí ele faz essa distinção. Ele fala: olha, porque ele também estranhou. Thomas Piketty, eu não sei se você já viu o livro dele, o Capital no Século XXI. Né? Então ele analisa isso e ele também pegou esses dados do Banco de Crédito Suíço, ele pegou dados da Oxfam, ele pegou vários dados do Banco Mundial para montar essa análise, e ele, inclusive, fez um outro comparativo próprio, pegando uma estatística a partir de imposto de renda. Né? Então, assim, e ele também chegou a esse mesmo número e teve o mesmo espanto que você, tá? E aí, por isso, ele vai pegar o milésimo superior. E aí, no milésimo superior, aí ele vai constatar que realmente a diferença é extremamente maior, tá? O que vai mostrar que essa desigualdade social é extremamente violenta. Agora, esse gráfico aí, esse gráfico, ele fecha estatística de três órgãos diferentes, que os resultados são extremamente parecidos. É o do Banco Mundial, é o do Banco de Crédito Suíço e o da Oxfam, tá? E a análise que o Thomas Piketty fez. Na verdade, eu posso dizer que quatro fontes, eu não sei se alguma delas combina dados uns com os outros. Então, assim, olha, por incrível que pareça, eu acho que isso é o mais chocante. É saber que você, eu, que nós aqui, na verdade, por mais que a gente seja classe trabalhadora, a gente, do ponto de vista de patrimônio, a gente está no topo da pirâmide, né? Lá no mínimo nos 10%, né? No mínimo nos 10%, talvez nos 5%, talvez nos 2%. Né? Então, eu confesso que eu achei chocante. Eu achei chocante. E eu acho que eu entendo que você está se sentindo chocado nesse sentido Não, também. outra coisa que eu não, por exemplo, o PIB do Brasil é 2, 3 trilhões de dólares. Quer dizer, o PIB do Brasil estaria lá na última, na primeira base. Então, o Não, PIB não, do Brasil hoje está em 10 trilhões de reais, ou 2 isso, nessa trilhões de faixa. dólares, né? É. 2 trilhões de dólares. Mas é isso aí mesmo. Ok. Então, espantos à parte, vamos lá. Marjorie não tinha dito. Marjorie com a palavra. Não, eu concordo com o Alfonso. Eu acho que esse gráfico ele é muito condescendente, porque, na verdade, a realidade é muito pior. Os que estão no topo não é que estão no milésimo, não. Parece que eles estão fora da pirâmide. Eles estão flutuando acima no universo paralelo. Mas é isso, Marjorie. É por isso que o gráfico sobe tanto ali no finalzinho, ele sobe daquela maneira, né? Porque hoje nós temos em torno de 40 e pouca. Aliás, esse número caiu, tá, gente? A última vez ele era 46, caiu para 42 pessoas. Eu acho que hoje isso já está em bem menos depois da pandemia. A quantidade de pessoas que têm a mesma riqueza que toda aquela metade da parte de baixo. Tá? Então, tem um grupinho pequeno, que deve estar em torno de 30 e poucas pessoas, que eles sozinhos têm o mesmo tanto de riqueza que metade de toda a população do planeta, a metade mais pobre. Então, assim, esse gráfico é escandaloso mesmo, e é isso mesmo. Esse gráfico é extremamente real, e a gente pode entender que a necessidade é isso mesmo que você falou, é brutal, né? É brutal. E 1% daí é aquele negócio do Wall Street lá, do Occupy Wall Street, né? O pessoal dizia, olha, nós somos 99% e nós temos que nos colocar no sentido de contrária aos interesses dos 1% mais ricos que governam o mundo. Né? E esses 1% mais ricos, por incrível que pareça, com 6 milhões de reais, você já está nessa faixa dos 1% mais ricos, o que é muito pouco, eu concordo, Alfonso, muito pouco, mas infelizmente a desigualdade social é essa mesmo, é monstruosa. Né? A próxima questão que eu tenho para vocês é qual a possibilidade de você conseguir estar novamente nessa mesma posição na próxima encarnação? Olha, eu já pensei nisso, eu também gostaria de saber. Às vezes eu fico pensando, será que eu vou estar nesse topo? Ou onde que eu vou estar na próxima? Não Quem Ah, sei. mais? você tem um videozinho lá no Instagram que fala quantas chances cada um tem, isso aqui. A chance é mínima da gente voltar no mesmo lugar. Mínima. Eu também vi esse vídeo. Que mais, gente? Quem mais gostaria de dizer algo? Agora,
Isso é importante? Fala mais, Animária, a respeito. Será que isso é importante do ponto de vista do espírito? Por Hum, quê? Essa gente que está lá no topo, super ricos, né? Eles são iguais a nós, meu Deus do céu. Se conversa com uma pessoa como essa, você pega, olha, para mim não tem diferença nenhuma, viu? Tá? Assim como pessoa. uhum, Agora, bom, é isso. Hoje eu tive uma experiência interessante, sabe? Aqui na pracinha em frente, então, tinha um casal dormindo na rua, né? Tá, tudo bem. Aí eu fiquei, né? Falei, eu vou levar uma comidinha, né? Tá, tudo bem. Na hora que eu ia sair, me cai uma pancada de chuva. E esse pessoal é assim, agora eles estão aqui, dali meia hora sumiram. Não sei se é assim lá em Goiás, né? Aqui em São Paulo, você tem que correr, né? Aí eu cheguei para os dois com a água, com a comidinha, tudo. Meu Deus, uma senhora tão estúpida. Ela era mais nova que o marido. O que ela dava de ordem para o marido, mas ela nem olhou para minha cara. Eu falei, ó, tem aqui uma comida. Nem olhou para minha cara, dando ordem para o marido. Ó, pega aqui, isso aqui você faz assim. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Da onde que essa criatura tirou esse modo de ser? O que que ela está fazendo aí? É isso que eu queria falar. Mas para uhum, mim, ó, é todo mundo igual, uhum, sabe? O fato de você estar aqui ou estar lá, não sei. uhum. Ok. Arlene, com a palavra. Olha, eu não tenho assim como explicar a minha fala, mas eu penso o seguinte: eu penso que a possibilidade pode ser menor do que por quê? Porque a pirâmide ela tende a mudar. A base talvez fique mais larga e o 1%, as duas primeiras, elas vão ficar mais reduzidas e a pobreza e a miséria, se nós continuarmos como nós estamos fazendo, né? Estou falando dessa riqueza de mais acúmulo, de propriedade, de riqueza, de exploração, de falta de acesso, de tudo mais. Eu acho que as distâncias elas vão ser maiores e a população vai ficar, de forma geral, mais achatada embaixo. Uhum. Agora, gente, eu estou falando isso, mas assim, né? Isso aí tem que ser. Posso estar viajando, sim, mas eu acho que Não, não. mas é, o Arlene, o histórico, o Piketty mostra isso, como que de 1800 e alguma coisa, quando começa a haver algum dado, algum registro, tá? De patrimônio, ele mostra como que isso evoluiu de 1850, se não me engano, para cá. E a desigualdade só tem crescido nesse período. Então, isso que você levanta é muito importante. Tá? É muito importante. E a gente não pode perder de vista que esse é um problema que nós vamos enfrentar na próxima encarnação. Eu entendo, Animário, quando você diz isso, e acho que você está cobertíssima de razão, mas também não posso deixar de considerar que nós acompanhamos o caso de uma moça aqui, que ela está com 23 anos, tem três crianças, filhas de relações muito complicadas, fugindo do companheiro que a agredia, né, que agredia também a filha, e que a situação dela é extremamente difícil, né? A Iracilda pode falar melhor para nós, a Leiliane, e que, assim, eu acho que nenhum de nós gostaria de reencarnar numa situação tão fragilizada quanto aquela vida. Eu tive uma família que, por mais que fosse pobre, tinha dignidade, tinha toda uma estrutura, né, de me dar todo o apoio que eu recebi. Talvez isso tenha facilitado demais para que eu conseguisse me situar na vida. Nem todo mundo teve essa possibilidade. Então, assim, realmente, para muitas pessoas, isso pode ser extremamente desafiador. E a gente sabe que pelo menos metade da população, das reencarnações se darão nessas condições. Então, é bom que a gente pense, porque pode ser que aconteça conosco também, e como é que a gente se situaria, né? Alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu passar Ô, para a próxima Elias, questão? A Marjorie, pode falar primeiro, Luzia, depois a Marjorie fala. não fala, Marjorie, depois eu falo, tudo bem. Não, eu só queria acrescentar que eu estava lendo esses dias desses na Forbes que o Walmart, né, que é essa rede
mundial, né, de mercados, os herdeiros, são três herdeiros, e eles estão nessa faixa dos bilionários, trilionários, na verdade. Então, na verdade, com a pandemia, houve uma maior concentração e, ao mesmo tempo, divisão, porque são os herdeiros das grandes fortunas. Então, não, eu não vejo que tenha diminuído o número dos bilionários, dos trilhardários, não. Está aumentando, na verdade, porque tem os herdeiros, e os herdeiros estão mantendo as fortunas e crescendo as fortunas. Então, É, eu não concordo muito com essa redução do número de pessoas. Quer dizer, eu gostaria de ler mais sobre isso, entendeu? Mas pelas essas informações que eu tive relativa à pandemia e relativa a esses últimos dados, eu acho que não está reduzindo, não. eu recomendo o livro do Thomas Piketty, O Capital no Século XXI, porque ele tem análises estatísticas que ele vai evoluindo de 1850 até 2000, me parece, tá? Então, e aí esses números são muito bem demonstrados, fica mais fácil de a gente formar opinião. Luzia, com a palavra. Então, quando você fez a pergunta, você se questionou como que a gente iria voltar na próxima reencarnação, não é? Uhum, Foi isso que você falou, né? isso mesmo. Então, eu gosto de pensar que hoje nós sabemos que o que a gente passa dentro da doutrina nos diz que é o reflexo daquilo que nós vivemos anteriormente. Então, nós estamos construindo o nosso futuro. Se nós pararmos para pensar que a doutrina nos diz, se nós estamos aqui é porque acreditamos na doutrina, que ela nos diz que o nosso mundo está passando por um mundo de regeneração, então nós temos que nos esforçar para alcançar esse mundo. Por quê? Porque haverá menos desigualdades. E menos desigualdades, o que que eu entendo? Eu entendo onde o ser humano ele vai dar menos importância às questões materiais e mais valorização às coisas do espírito, a quem ele é ou não, mais ao ser do que ao ter, entendeu? Então, eu acho que haverá menos sofrimento, menor número de pessoas que passam fome, desigualdades bem menores. É lógico, se retornarmos novamente para o mundo que nós vivemos hoje, com certeza aí é preocupante. Aí a gente tem que pensar. Porque se nós olharmos o mundo, eu costumo muito, quando eu viajo, quando eu saio de carro, eu começo a observar as casas e eu fico falando para o meu marido: nossa, como o nosso mundo é pobre. Meu Deus, como esse mundo é pobre. Como o pessoal, você olha aquelas casas, aquelas casinhas, e eu fico imaginando por que que tem tanta gente com tanto dinheiro e gente tão pobre. E a gente, se nós tivermos que nascer novamente nesse mundo, porque o próprio mundo aí já fala de provas e expiações, a probabilidade de nós sermos um desses que passam necessidade é muito grande. É muito grande, né? Ok. Então agora eu quero ler com vocês as duas questões que eu acho que são fundamentais para esse entendimento que a gente está fazendo e depois eu tenho uma pergunta para fazer com vocês. Eu gostaria que alguém se oferecesse para ler. Quem se oferece, por favor? Posso ler, professor? Vai lá, Animari. 800 Desigualdades sociais. 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Ponto. Só uma paradinha, só uma paradinha. Gente, está Isso, bem nossa, compreendido. muitas paradinhas aí. Muitas Sim, paradinhas, né? Olha, desigualdade das condições sociais não é natural. É isso que ele está dizendo. É uma construção social. Deus não tem nada a ver com isso. Esse negócio que é da vontade de Deus, que Deus permite, isso é discurso teológico. Isso é discurso teológico. É uma maneira de a gente colocar que Deus sabe de tudo, é uma maneira de a gente explicar Deus, tá? Porque o que o Espírito está dizendo, não, isso não é lei natural, tá? Isso é obra do homem. Tanto que se a gente pegar outros povos que não o povo, a sociedade judaico-cristã, há povos onde não existia desigualdade social, tá?
Se você pegar os povos originários aqui das Américas, havia muitos povos, muitos, não todos, entre os Incas, os Astecas e os Maias, havia desigualdade social, né? Mas entre os Cherokee, entre eu não saberia dizer o nome agora de todos os povos ali da América do Norte, muitos não tinham desigualdade social. Tupis, Tapuias, Yanomami, aqui na América do Sul, não tinham desigualdade social, tá? Então, por isso que ele está falando que a desigualdade social é criação humana. Deus não tem nada a ver com isso, tá? Seguindo lá o animário. Ah, algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, agora eu tenho a minha pergunta para vocês. Ele diz, né, que no dia que desaparecer o egoísmo e o orgulho, que aí, então, essa desigualdade vai desaparecer, né? Quando ele fala de egoísmo, vocês concordam comigo que ele está falando, de certo modo, da maneira como a nossa sociedade é organizada, baseada no egoísmo, ou seja, estrutura social, né? Karl Marx diria das relações de produção. Eu não sei se eu teria outra expressão para dizer. E quando fala de orgulho, ele está falando de preconceito de classe social, de alguém se achar melhor do que o outro, de alguém se achar superior, e etc., né? E aí a pergunta que eu faço é isso. Do que depende, então, o desaparecimento do orgulho e do egoísmo na face da Terra, na visão de vocês? A Se- vivência, a vivência. Tá, mas do que depende para que a vivência aconteça? Eu acho que depende Então, da nossa transformação moral. Depende da nossa transformação moral. Quem mais? Quem dá A mais? igualdade. olha, Igualdade social vai permitir olha, que Hum. Ou acabar com a humanidade também resolve. Acabar com a comunidade resolve o problema definitivamente. Quem mais, gente? Quem gostaria de opinar nisso aí? Do que depende fazer com que o orgulho e o egoísmo deixem de reinar soberanamente no planeta Terra? Elias, eu acho que esse caso é um negócio meio quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, quem é mais fresquinho, a Tostine vende mais porque é fresquinho vende mais. Porque aí, enquanto você fez a questão, eu me remeti lá à questão 913, 917, aonde o Livro dos Espíritos vai dizer que a própria natureza material do mundo de provas e expiações leva ao egoísmo por conta dessa questão das necessidades materiais. Então, de uma certa forma, acho que o próprio fim das desigualdades pode levar ao fim do egoísmo, porque aí você não vai querer ter mais do que o outro, você não vai ter medo da escassez, e isso pode levar a uma possibilidade de solidariedade maior. Não é o rico que tem caridade em relação ao pobre. Você deixa de ter a caridade material para passar a ter a caridade moral. E aí todo mundo pode evoluir, mas não sei se isso ajuda muito ou complica mais ainda. Marjorie com a palavra. Eu lembrei que um dos prêmios Nobel de Economia foi sobre a teoria dos números. E essa teoria dos números, ela concluiu que só ganhava quando se trabalhava junto. Quando cada um trabalhava separado, havia ganhos muito pequenos. Para ter um ganho maior, é preciso que todos trabalhem juntos. Eu acho que a gente tem que apelar um pouco para a racionalidade para poder ver que, numericamente, quanto mais você tem uma população que tem um ganho maior, mais se ganha quem está no alto. É uma questão de informação de mercado interno, por exemplo, né? Se você tem várias pessoas que podem consumir, ela tem a condição de consumir, quem está sendo fornecedor vai ganhar mais. Então, quando as pessoas enxergarem isso, que manter a pobreza não é ganho para quem está no topo, aí eu acho que pode evoluir, porque é muito difícil o ser humano sair dessa posição de egoísmo naturalmente por amor, só por amor.
É Uhum, preciso, eu vejo em tudo a questão econômica. Então, na hora uhum. que ela entender que economicamente é melhor ter pessoas que ganham mais, que as pessoas estejam em condições melhores, que dependam menos da assistência social, das políticas públicas, que forme um mercado mais forte, mais pujante, aí vai mudar pelas questões econômicas e aí talvez vá frutificando essa questão do amor e do egoísmo. Eu também concordo com a fala dela e com a fala da Lavínia. Eu acho que elas são muito juntas nesse ponto. Eu acho que primeiro, a gente vai ter que ir mudando as relações da sociedade, as relações de produção. A gente vai ter que mudar esses modelos da própria estrutura social, de como a gente produz, né? Essa questão de quem que detém o capital, essa questão da exploração. Eu acho que a gente vai ter que mudar isso para a gente ir se mudando, para que a gente possa se mudar. Acho que eu falei errado, né, gente? Para que nós possamos nos mudarmos, não é isso? Uhum. Eu tô, É eu preciso tô- mudar a estrutura social. É isso eu mesmo. acho que a gente precisa mudar, sim. As mudanças são concomitantes. Não tem como você separar uma coisa da outra. Nesse sentido, eu recomendo fortemente o livro do Luiz Signatis, Fundamentos para uma Teoria Social Espírita. Ele vai mostrar, ele vai defender, vai apresentar os fundamentos pelos quais ele defende exatamente isso. Você não tem como mudar os indivíduos sem mudar a sociedade, né? E você não As coisas tem, acontecem as juntas, coisas né? acontecem juntas. E aí, gente, que entra, eu quero chamar a atenção, a proposta kardeciana de transformação social. Kardec também, por mais que ele não tivesse elementos para fazer essa análise, é importante a gente lembrar que a sociologia não existia quando Kardec escreveu seus livros. Tá? A análise do capital e de como o capital é modelador das relações sociais só vai aparecer depois que Kardec já faleceu. Quem vai fazer essa análise muito bem, muito consistente é Karl Marx. Né? Ele vai mostrar como que a forma como a estrutura de produção está montada, ela vai definir os comportamentos das pessoas. Tá? Então, Kardec não conheceu isso, ele não tinha isso. Ele falava no egoísmo. Ele falava no egoísmo. Né? O Karl Marx, mas em muitas situações que Kardec fala do egoísmo, você vai ver que ele está falando da mesma coisa que Karl Marx chamava de capitalismo, de sistema capitalista. Então, assim, é o egoísmo que está estruturando as relações sociais, é o egoísmo como modo de vida social. Né? Então, assim, se a gente não mudar a estrutura social que está posta, não há como essa mudança moral acontecer em nível de humanidade. Né? Mas aí eu te pergunto, e como mudar essas... Pois é, Porque, assim, gente, isso é assim, o social mudar o indivíduo, pois é. Não é sério isso? Então, por isso que eu chamo a o atenção. indivíduo que vai mudar o social. A gente, né? Nós é que vamos mudando e vamos chegar lá e mudar aos poucos, né? Isso. Então, Então, assim, olha, onde é que a gente muda, gente? De que maneira que a gente muda o social? No voto. No no voto. voto, no Boa, que mais? voto, Além do voto, que mais? na educação espiritual, educação. Participação social, né? Participação política, muito além do voto. Né? Eu costumo dizer, a mensagem de WhatsApp que a gente compartilha, a mensagem de WhatsApp que a gente compartilha, ela já define em grande parte, tá? Que tipo de ação a gente está influenciando no mundo. Tá? O partido que eu voto, eu estou escolhendo que modelo de sociedade eu quero para o futuro. Né? Então, se a gente tiver essa consciência política, já é um grande passo para a gente ajudar na mudança que o mundo necessita. Né? Eu chamo muita atenção para isso porque eu acho que no meio espírita a gente ouve muito desestímulo à discussão política. E eu penso, gente, a política é o único meio que a gente tem de tentar mudar alguma coisa. Se a gente abrir mão da discussão política, a gente está abrindo mão da discussão da possibilidade de transformação social. E a transformação social é o grande objetivo do Espiritismo para Allan Kardec. Né? O Espiritismo é o coadjuvante da transformação social. Lúcia, com a palavra, e em seguida eu vou trazer mais uma questão. Até algum tempo atrás, eu também pensava nisso, tá? Que a gente poderia, que a sociedade, que a gente conseguiria mudar com a educação, só, com a educação socioeducativa, né?
ações socioeducativas que a gente conseguiria levar, fazer com que a sociedade evoluísse e automaticamente os indivíduos também. Só que hoje em dia, com todos esses acontecimentos, eu estou falando não só no Brasil, né, no mundo todo, né, um marçal da vida, vamos colocar assim, isso tudo botou por água abaixo, sinceramente, essa ideia de que a gente ia conseguir fazer a cabeça das pessoas. E você vê a própria formação que a gente teve aqui, né, os anos do governo popular aqui no Brasil e no resto do mundo, trouxe melhorias, e essas melhorias não se reverteram, entendeu? Em consciência de classe. Isso dá uma certa angústia. Sinceramente, dá uma certa. Porque há uns anos atrás, vamos botar uns 5 anos atrás, eu tinha clareza disso, que a educação né, ações socioeducativas iriam, eu trabalhava com isso, né? Então, e aí hoje você vê, você fica agoniada com isso, entendeu? Aham. Você vê lá em São Paulo, é, é, o resultado das eleições, você vê na Argentina, você vê, Argentina, o povo argentino é um povo extremamente educado. Assim, estou falando de educação de base, né? Você entra em qualquer lugar, tem gente lendo livro, em qualquer lugar, entendeu? Ok. Dentro do ônibus e tal. Uhum. Então, aí eu me questiono se a gente vai conseguir isso. O que precisa mais? Tem alguma coisa que não está Ok. que não tá fechando. Era Ok, isso. então olha aqui, Lúcia. Então, mais uma vez, o Espiritismo, nós, movimento espírita, precisamos estudar ciência política, precisamos investigar por que valores de extrema-direita, valores de depreciação, total desimportância da vida humana estão em ascensão. A gente vai precisar estudar isso enquanto movimento espírita. Esses temas não podem estar cerceados, está sendo cerceados no meio espírita, se a gente quiser compreender a sociedade. Né? Muito importante isso que você disse. Tá? Eu quero, então, caminhando já para o encerramento, que nós temos apenas mais uns 10 minutos, eu quero ler a questão 814, para a gente conversar um pouquinho, porque eu estou entendendo que nós aqui nesse grupo somos pessoas que multiplicamos informação, a maioria de nós, né? A gente participa de grupos de estudo, a gente às vezes influencia na formação de opiniões. Então, eu quero discutir alguns pontos mais que eu acho que nesse capítulo a gente não pode deixar de perceber. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e quero que mais uma pessoa se ofereça para ler para nós, por favor. As provas de riqueza e de miséria. 814. Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Que, tá tudo bem com essa pergunta, com essa resposta? Vocês querem conversar alguma coisa? Alguém tem alguma observação? Não, olha, do ponto de vista espírita, reencarnatório, tá tudo certo aí, né? Hum. Embora seja tudo tão doloroso, mas as provas são escolhidas, né? Vamos ver se é mesmo? Ah, Vamos ver se Eu são acho que a escolhidas. resposta podia acabar lá no diferentes. Se fosse só Ah, para experimentá-los de modo diferente, ponto, ficava melhor, podia ter tirado o resto. Para mim, tá tudo esquisito. Eu já olho isso aqui como tudo esquisito. Por quê? Porque essa coisa de que Deus faz isso para experimentar, eu já penso exatamente aquilo. Ele está dando ele fez uma pergunta teológica, né? A gente tem que olhar, a gente tem que pensar nisso, né? Ele colocou Deus como se Deus fizesse algo para experimentar. Isso já acho que é um problema. E a outra coisa é que foram escolhidas pelos próprios espíritos. Nós não sabemos, e quando a gente coloca aqui, quando a gente coloca que foram escolhidas pelos próprios espíritos, nós esquecemos da nossa responsabilidade aqui,
E sabemos que muitas vezes nós reencarnamos, né, sem escolhermos, né? Então, assim, eu acho que não dá para a gente bater o martelo e colocar como se todo mundo passasse por isso. Eu acho que isso, inclusive, pode ser até uma exceção e não uma regra, né? Porque Deus a uns concedeu as riquezas, não, quem concede a riqueza e o poder não é Deus, somos nós. Somos nós que construímos sociedades onde as pessoas têm poder, onde existe a desigualdade, alguns acumulam, outros não, né? Eu penso assim, para mim a coisa está toda complicada, inclusive do ponto de vista espiritual. Ok, Para mim, Sueli com a palavra. É isso mesmo, mais ou menos que nem ela falou, a Aline, né? Deus não concedeu nada. As experiências que nós são necessárias que nós às vezes passemos por uma situação e por outra. Não sei quando que nós vamos passar por uma ou por outra. Mas são provas escolhidas? Alguns, assim, acho que não pode generalizar. Pode ser assim, sabe? Aquela pessoa, não, eu quero vir, eu quero passar por dificuldades, porque é assim que eu vou crescer, é assim que eu vou fazer a diferença, é assim que eu vou aprender, por exemplo. Quando a gente vê, né, aquelas pessoas que estão lá se candidatando e vieram de situações assim já mais de luta, pessoas lutadoras, já família lutadora, igual, sei lá, vão Marielle, sei lá, tem tanta gente, eles aprenderam assim a passar por isso, reconhecer como que é isso para poder querer mudar. Então, assim, são experiências que a gente não pode generalizar. Algumas são escolhidas, outras não. E a que sucumbe com frequência, realmente, claro, não é muito difícil você vir com riqueza e poder e não como é que é, influenciado, né? E não se render. É Ok, muito difícil. ok. Também é difícil vir pobre não se revoltar. É, Também. Então, exatamente. esses não escolheram, com certeza. E assim, uma perguntinha para refletir. Vocês não acham que a 814 está em contradição com a 806? Aquela que pergunta por que da desigualdade, né? E ele fala que não, a desigualdade é fruto não é coisa de Deus, é dos homens. Mas aí Sim, vai vir aquele sim. argumento, né, de que Deus se utiliza do mal para fazer o bem. Aí vem aquela, né, aquela gambiarra espírita, né, para responder essas coisas. Tá, então eu chamo atenção para isso, gente. Olha, se a gente achar que a obra, que o Livro dos Espíritos é uma obra monolítica, tudo redondinho, batendo tudo, a gente vai ter dificuldade com isso, porque ao mesmo tempo, lá no 806, né, pergunta que se a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza, um determinado espírito, que eu não sei quem foi, responde para Allan Kardec, através de um médico que eu também não sei quem foi, responde não, é obra de Deus, é obra do homem e não de Deus, né? A desigualdade social é obra do homem. Então, não é Deus quem fez a desigualdade social. Então, não é Deus quem concedeu as riquezas a um, o poder a uns e a outros a miséria, tá? Então, assim, a gente vai encontrar isso se a gente olhar o livro dos Espíritos de maneira desapaixonada, sem a preocupação de estar defendendo isso ou aquilo, a gente vai perceber que há leituras contraditórias dentro de um campo ou do outro. Então, essa questão da pergunta, por que Deus a uns concedeu as riquezas, o poder, a outros a miséria, ela tem um componente teológico muito forte aqui, onde você fala assim, ah, Deus é que dá tudo, né? Ok, do ponto de vista teológico, você pode considerar que é Deus quem está por trás de tudo. Tá, tudo bem. Mas, naquela questão, ele coloca a desigualdade entre os homens como uma construção social. Então, a gente também não pode deixar de perceber que nessa questão a gente teria que fazer esse olhar se a gente quiser ser justo com a análise que está sendo feita. E aí eu concordo com você, com a Arlene, para experimentá-los de modos diferentes. Experimentar, Deus experimentando as pessoas, também é uma visão teológica. Também é uma visão teológica. Né? Aí eu fico com a Animari, quando a Animari fala assim: olha, que nós temos experiências que nós vamos viver. Então, assim, na verdade, a gente vive experiências dentro das situações, dentro das quais a gente pode viver alguma coisa, né? E é isso ali, eu já te passo, tá? Então, assim, e essas provas foram escolhidas, Eu? né? Não. Então, assim, dá para dizer que essas provas foram escolhidas por todos? Bom, gente, pelo menos a prova da riqueza talvez dê.
talvez dê. Se a gente falar assim, olha, eu queria ser rico dessa vez, né? E aí, vamos ver, tem 1% de chance, Elias. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos virar do avesso aqui, vamos organizar de toda maneira para você viver essa experiência de ser rico, tá? É claro, para você ser rico, outras pessoas não poderão ocupar esse lugar seu, mas nós vamos dar um jeitinho. Então, pode até ser que eu escolha, tá? Mas se todo mundo quiser escolher ser rico, tem jeito, gente? Não existe essa possibilidade, tá? E eu vou dizer para vocês, escolher se está no meio dos 52% mais pobres daquela pirâmide lá, ninguém escolhe não, tá, gente? Vai lá porque não tem vaga mesmo, e a pessoa está doidinha para vir para esse mundo, não tem vaga, não tem outro lugar, fala, olha, Elias, está sobrando só aquele lugar lá, você topa? Olha lá, ó, se aquela pessoa que te ama, adora você, mas ela está lá naquela situação, né? Está lá na rua de São Paulo. Está revoltada, está indignada, xingou a Animari tudo ontem lá, porque a Animari levou comida para ela com água e ela estava tão nervosa que ela saiu com a Animari na cabeça, falou besteira para o marido dela, ela está desesperadíssima. Mas lá tem jeito de você reencarnar se você quiser. E aí? É escolha isso? Será que é escolha? Tá? Então, assim, eu acho que essa questão aqui, ela merece essas considerações, tá? Marjorie, com a palavra. Eu faria uma leitura um pouco diferente, né? Em vez do sentido teológico, a questão não é que Deus concedeu as riquezas, mas que a pessoa nasceu numa família rica ou nasceu numa família pobre. E aí seria essa questão da experimentação de modos diferentes, mas não Deus experimentando, uma escolha também da pessoa. Às vezes a pessoa tem a consciência profunda de que ela nascendo numa família rica, ela não vai conseguir concluir sua prova, que ela já falhou várias vezes e que ela precisa estar numa condição um pouco pior de luta para poder vencer os próprios instintos, né? Então, assim, realmente a escrita, é a questão teológica, mas no cerne é isso. O que é a encarnação? O que é a reencarnação? Né? Por que é que ela funciona de determinada maneira? Ela é inconsciente algumas vezes? Sim, é inconsciente, mas muitas vezes também ela é consciente. Há escolhas no mundo espiritual de vir para cá, porque não tem outra opção. Ela quer evoluir, ela já cansou de sofrer, já desceu até a regiões muito profundas, porque não conseguiu, porque falhou, falhou, falhou. Então ela tem a consciência que ela não quer mais sofrer desse jeito, não quer passar pelo que passou. Então, assim, Ok. é uma geração, talvez. Uhum. Então, assim, olha, Marjorie, a gente entendendo que isso vale para algumas pessoas e que não é uma regra que possa ser aplicada a todas as pessoas, aí sim, perfeitamente, essa leitura que você faz, ela é absolutamente cabível, concordo com você, né? A gente só tem que ter esse cuidado de não nos iludirmos que isso seja aplicável a todas as pessoas. Dizer que todo mundo que está na miséria é porque escolheu, que estava no estado de consciência, que queria passar por aquela experiência, né? Queria aprender, evoluir, etc., e por isso está lá. Não, né? A gente vai saber que na hora que a gente for reencarnar, vai ter as vagas lá, assim, ó, né? Vai ter as vaguinhas lá e vai falar assim, ó, Elias, a chance aqui é mínima, né? Como é que faz? Não, não, você não vai conseguir aqui. Tem aqui, aqui, aqui. Serve para você, né? Se é que eu vou poder escolher isso. Se é que eu vou estar em condições de consciência para escolher, inclusive, isso, né? Porque às vezes nem essa condição a gente tem. A gente sabe disso. Muitos espíritos está lá na questão 250 262, né? Que ele vai dizer que nem todos os espíritos estão em condição de escolher e que outros fazem essa escolha por ele. Né? As circunstâncias vão definir isso aí. Eu acho isso muito importante, sabe? Que a gente não perder de vista que as circunstâncias sociais elas influenciam fortemente nas possibilidades do espírito. A gente não pode perder isso de vista. As circunstâncias sociais, que é o que Kardec chamava da condição ainda primitiva do mundo em que nós vivemos. Né? Kardec considerava assim. E ele está falando das condições sociais, ele está falando das condições ambientais, ele está falando das condições biológicas, ele está falando de tudo isso. Né? Então a gente não pode perder isso de vista. Tá? Eu nem vou entrar no mérito agora, porque o nosso tempo não permite, na equiparação das provas da riqueza e da miséria como se fossem semelhantes, que é outra questão também que a gente tem que ter muito cuidado. Né? A gente tem que ter muito cuidado. Quem acha que é parecido é o rico, o pobre não acha, não. Viu? E eu diria assim que a experiência da miséria, eu não sei. Meu pai tentou suicídio. Meu pai tentou suicídio uma vez, tá? Por ver a família dele passando fome.
Então, assim, eu não sei se dá para fazer, para dizer que uma é difícil por isso, a outra é difícil por aquilo. Eu acho, e eu acho que isso aí vai contra a questão 807, quando fala que o egoísmo tem que ser desaparecer da Terra. Tem que desaparecer porque ele provoca dor e sofrimento, sabe? O nosso sistema é um sistema de inequidade, causa muito sofrimento, causa muita dor, e a gente tem que mudar esse mundo. Isso é responsabilidade nossa. Kardec, quando ele fala de transformação social, isso está muito enfatizado no Livro dos Espíritos, está muito enfatizado no final, no último capítulo da Gênesis. É para isso que o Espiritismo existe, para ajudar na transformação social, para ajudar a mudar esse mundo, para ajudar a eliminar esse sistema iníquo baseado no egoísmo que a gente tem, né? E eu Para acho que ele eliminar as classes esperava, né? sociais. Hã? Ele esperava isso, ele tinha muito otimismo. Muito otimista. Kardec é um otimista no sentido da transformação social. Tanto que o mundo regeneração que ele esperava era esse mundo onde essas coisas estariam superadas, né? Ele achava que ao longo do século XX esse mundo de regeneração estaria estabelecido aqui na Terra. Tá? Ele acreditava mais ou menos que nem o Karl Marx, né? Que o capitalismo ia desaparecer, que ia dar um mundo aí todo igualitário, onde não é que todo mundo seria igual, mas onde a desigualdade seria apenas de merecimento e não de condição mínima de subsistência, né? E aí, eu quero recomendar, para encerrar, um livro do Joseph Proudhon, foi publicado em 1848, cujo título é A Propriedade é Roubo. Tá? Eu recomendo esse livro, ele está disponível no PDF aí para quem quiser. E nesse livro, o Proudhon argumenta que não há como constituir propriedade como as do 1%. Deixa eu mudar, viu, Alfonso? Em homenagem a você, eu vou colocar do 1 milésimo mais rico, tá? Porque às vezes do 1% a gente vai sem querer, né? Mas do 1 milésimo mais rico não é possível ser uma boa dose do que a questão 808 considera como velhacaria e roubo. Se a gente for lá na questão 808, só para a gente lembrar, eu vou colocar ela aqui na tela e vou compartilhar com vocês, porque eu acho essa questão fantástica, maravilhosa, e ela traduz exatamente o pensamento do Proudhon. Tá? Ela é exatamente o que está no livro dele. Deixa eu colocar ela aqui na tela, e eu mesmo vou ler, porque o nosso tempo já passou há muito tempo. A desigualdade das riquezas não se originará da desigualdade das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros. E o espírito responde: eu acho, gente, eu acho que esse espírito aqui é o mesmo que inspirou Proudhon no livro dele, viu? Sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? E assim, o Proudhon no livro dele, ele vai considerar que toda a riqueza desse 1 milésimo aí, desse riqueza exorbitante, né? Ela não tem como ser instituída senão em cima de alguma base de exploração. O livro dele é referência em muitas discussões, e eu acho que vale a pena, por mais que a linguagem, os argumentos dele sejam situados lá no século XIX, mas o livro dele vai ser exatamente isso que a questão 808 está dizendo aqui para nós, né? E é um dos livros que são seminais para toda a discussão que vai acontecer no século XIX em torno do ideário socialista, do ideário comunista, né? Que vão discutir a questão da organização da sociedade, dos meios possíveis para se fazer alguma mudança nessa sociedade de forma que ela seja mais igualitária e menos desigual, né? Eu acho que com isso a gente encerra Já que você esse... citou Proudhon, eu sim. gostaria também de citar Ensaios sobre a Pobreza de Alex Tocqueville, O Alex Tocqueville. que eu acho que também vale a pena ler, que faz um contraponto aí com o que o Proudhon coloca. Perfeito. Então, muito obrigado a todo mundo. Eu espero não ter sido muito chato com vocês na pressão Foi para a gente dar ótimo. conta do Muito bom, né, programa. gente? Foi sim. Boa viagem. Achei ótimo que eu participo do 1%. Aliás, entendeu? todos nós. Não é? Gente.